crise atual. E para você que está meio por fora do assunto, eu vou dar uma pequena introdução sobre a crise de 29. Aconteceu nos Estados Unidos em uma época onde a economia estava muito desenvolvida. Mas a partir de 1925, os Estados Unidos começou a passar por problemas e um deles era o baixo salário. Os Estados Unidos produzia muito e não tinha quem comprasse. Então começou aí a crise de superprodução. E para falar melhor nisso, eu trouxe uma convidada que vai nos explicar direitinho sobre a crise de 29. Seja bem-vindo ao nosso jornal único, o prazer é meu. O que você pode complementar sobre a crise de 29? A crise de 29 foi muita produção e pouca venda, onde os fazendeiros eles faziam empréstimos e devido a não pagarem esses empréstimos, as suas fazendas eram tomadas. E isso só piorou, né? É verdade, a crise chegou ao mercado de ações, onde os papéis da Bolsa de Nova York despencaram, ocasionando o crash, que significa quebra. Com isso, milhares de bancos, empresas foram à falência e também muitos norte-americanos ficaram desempregados. E com isso, os Estados Unidos parou de gastar dinheiro, criando uma crise no mundo inteiro. Lembrando que os Estados Unidos eram o principal comprador de café aqui no Brasil e com essa crise o preço do café despencou e houve uma superprodução gerando milhares de desempregos aqui no Brasil. Exatamente, a solução foi a intervenção do Estado sobre a economia dos Estados Unidos. O resultado foi obras de infraestrutura, salário-desemprego e assistência ao trabalhador. E foi assim que os Estados Unidos voltou à sua economia gradativamente. Obrigada, Tainá! E voltando aos tempos de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a crise atual. Eu trouxe aqui comigo a Tayane, que vai nos explicar sobre essa crise. Pois é, a crise começou nos Estados Unidos, onde os bancos ofereciam grande quantidade de crédito imobiliário, sem antes saber sobre a condição financeira dos seus clientes, achando que cobrando altos juros eles iriam obter lucro. O que aconteceu? Os americanos começaram a se negar a pagar as altas taxas de juros e, por isso, levaram os bancos à falência. A economia mundial está vivendo um momento único na história. É nisso que os governantes e economistas estão focando, para que outros países não façam parte dessa crise. E é isso. Como os entendidos sempre dizem, a crise é uma bola de neve. Obrigada, Tayane, pela sua participação. E vamos agora com uma repórter que está na rua para saber a opinião do povo sobre a crise atual. Bom dia, Alice. Estou aqui no Colégio Esquema Único com o professor Carlão. Carlão, a crise atual afetou na sua vida? Afetou sim. É só a gente olhar o mercado comum aqui, o preço do combustível caiu, isso é muito bom para todos nós. E em alguns segmentos de alimento você vê que teve uma elevação de preço, isso é ruim, mas tudo isso é resultado da crise, então a gente já percebe que ela está afetando sim. Obrigada. Estamos aqui com o professor Kelão. Kelão, em que a crise atual afetou na sua vida? Bom, podemos perceber que a crise atual não afetou só a minha pessoa, mas também várias famílias que tinham poder aquisitivo maior. Hoje o custo delas foi reduzido devido a essa crise europeia. Estamos aqui com a Rogéria, mantenedora do Colégio Esquema Único. Rogéria, queremos saber a sua opinião sobre a crise atual. Bom, vejam bem, a crise atual ela não nos atinge diretamente, o ramo das escolas particulares ela não sofre diretamente essa crise. O que nós percebemos são os pais dos nossos alunos sofrendo os efeitos da crise mundial, perdendo seus empregos, tendo redução de salário, diminuindo suas vendas. Então, na verdade, a nossa rede de trabalho, nossa forma de trabalho, ela é atingida de maneira secundária. Infelizmente, o Jornal Único chegou ao final. Fique agora com a aula de Louvenir.